Neste período de pandemia, a mediação foi tema que ficou em alta. Nesta aula, vamos falar um pouco sobre as repercussões legislativas nos tribunais e conhecer um pouco sobre a mediação no Brasil e no estrangeiro. De um modo simples, podemos dizer que a mediação de conflitos é um método consensual em que os envolvidos encontram soluções para os problemas existentes entre eles e assim resolvem o conflito. As vantagens da mediação são várias: a agilidade na solução, o custo menor, a restauração das relações sociais, a possibilidade de escolha do juiz, a construção de soluções democráticas moldadas à satisfação dos envolvidos e ainda a prevenção a futuros conflitos entre as partes. O percentual de sucesso nos procedimentos de mediação no mundo varia entre 75% a 85%. Vamos dar uma olhada como são tratados os conflitos em diferentes partes do mundo. A Argentina foi o primeiro país da América Latina a reconhecer a mediação como instituto jurídico. Os temas tratados englobam negócios, seguros, família, sucessões, móveis e imóveis, vizinhança, danos pessoais. A partir de uma política comunitária iniciada na União Europeia, surgiu a mediação em Portugal. A lei regulamentadora da mediação em Portugal data do ano de 2013. Conforme as estatísticas, o maior número de casos de solução de conflitos pela mediação é registrado nos julgados de paz, seguido dos casos de família, depois a área trabalhista e, por último, a penal. Na Inglaterra, não existe legislação para determinar regras de mediação. Os entendimentos ocorrem pelos costumes. Nos processos judiciais, mesmo na fase recursal, há um incentivo para as partes se submeterem à mediação. Há um real esforço para a implantação da cultura da solução consensual dos litígios. Os casos resolvidos pela mediação na Inglaterra envolvem família, empresarial, contratos, trabalhista, danos pessoais, assédio, entre outros. A exemplo do que ocorre na Inglaterra, na China, a solução dos litígios é regrada pelos costumes e as pessoas são consideradas capazes de resolver seus problemas sem a intervenção do Estado. O governo chinês investe na educação moral da sociedade e a convivência ocorre sem depender da regulação ou coação das leis. O direito positivo existe muito mais por causa das necessárias relações comerciais com outros países. E no Brasil, como funciona a mediação? O nosso amparo legal, a Lei de Mediação, existe desde o ano de 2015 e esta não é a única lei a tratar do tema por aqui. A maior proteção está garantida na Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 35, diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Este mesmo comando está no artigo 3º do Código de Processo Civil, que diz mais: o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. No ano de 2015, surgiu a Lei 13.140, que trata da mediação. Esta lei traz a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e também fala sobre a autocomposição de conflitos na administração pública. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ainda no ano de 2010, editou a Resolução 125, que instituiu a Política Nacional de Tratamento Adequado aos Conflitos, e no anexo 3º, o Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais. Em outubro de 2019, o CNJ editou a Recomendação 58, destinada aos magistrados, para que usem a mediação empresarial nos casos de recuperação e falência sempre que possível. Nossa vida social e trabalhista ficou virtual durante a pandemia. E essa situação incluiu também o judiciário. E veio o questionamento: fazer mediação por videoconferência pode? A lei diz: poderá ser feita pela internet ou por outro meio de comunicação que permita a transação à distância,
desde que as partes estejam de acordo. Além disso, o CNJ orienta os juízes da matéria empresarial que adotem medidas para reduzir os impactos negativos causados pela pandemia, mantendo regular o funcionamento da economia brasileira. Entre as práticas, é permitida a realização de assembleias virtuais, bem como de fiscalização de empresas recuperandas. Repercussões importantes colocaram em evidência a mediação durante a pandemia, especialmente no âmbito empresarial. Duas grandes empresas disputam na justiça o direito de exclusividade no uso da marca iPhone no Brasil. O caso será discutido entre as partes envolvidas em uma sessão de mediação conduzida pela ministra aposentada do STF, Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, também vem atuando no mesmo sentido. No ano passado, resolveu uma questão judicial empresarial que, de uma só vez, fez encerrar 15 ações civis e de família, incluindo um recurso especial do ano de 2013. Os tribunais estaduais também seguiram na mesma linha. O TJRS, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, criou o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos Empresariais em junho de 2020. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também implantou centros de mediação na capital e em outras 2 cidades polo. Além disso, fez convênio com entidades associativas comerciais para implantar postos de atendimento. Vale destacar que o maior acordo de mediação da América Latina, com repercussão mundial, aconteceu no Brasil e em Minas Gerais. Foi o caso do desastre de Brumadinho. Em fevereiro deste ano de 2021, o TJMG homologou o acordo realizado entre as empresas Vale, o governo do estado e as instituições públicas. O valor da indenização se aproximou dos 38 bilhões de reais. A disputa poderia levar décadas se não fosse celebrado o acordo de mediação. Desejo ter conseguido contribuir para ampliar o seu conhecimento sobre o tema da mediação. Até a próxima!